tema que é sobre a Lei 14.300 na prática, né? Então, a gente vem de um ano, aí, nos últimos anos foi muito debatido, foi muito falado sobre as regras, mas enfim, ela está em vigor, né? Independente do que pode acontecer aí para frente, né? Teve um movimento para prorrogar a lei final do ano passado, né? Avançou na Câmara e parou no Senado, né? O fato é que ela está em vigor já, né? Está valendo, mas é importante a gente entender, né, quais são os benefícios, né? Que nem tudo é ruim aí o que foi trazido aí na 14.300. Tem vários pontos, né? O Jonathan vai falar sobre isso, que são até benéficos, né, para alguns perfis de clientes, né? Então o objetivo é a gente poder aqui apresentar para vocês, né, as informações na prática e informações assim que são factíveis para você levar para o seu cliente, né? Porque no fim das contas o que importa para o cliente, né, é a economia, né, o quanto ele vai economizar. E a gente vê que mesmo com a 14.300 continua assim sendo muito atrativo, né? Muito atrativo ter um sistema de energia solar. A Bold, né, está apostando muito para esse ano, né? A gente tem, né, conversando aí com as entidades do setor, com bancos de investimento, a projeção para o solar ela é sim muito positiva para esse ano, apesar dos desafios que nós temos, cenário político, economia e tudo mais, a gente ainda está num setor que tende a crescer muito, né? Recentemente a própria Absolar divulgou um dado que 70% dos consumidores, né, dos clientes, né, enfim, das unidades consumidoras têm intenção de colocar um sistema de energia solar, né? A gente tem pouco mais aí de 1% das unidades consumidoras do Brasil que tem, né, energia solar. Então o mercado, pessoal, ele é muito vasto, ele é muito amplo, né? Então é muito importante a gente, né, participar aí dessa live de hoje, né? O Jonathan vai passar as informações aí para vocês e que seja algo muito proveitoso e ajude, né, de mais ferramentas, de mais insights aí para vocês buscarem mais negócios, tá? Então vou passar a palavra aí pro Jonathan e desejo aí uma boa live aí para todos vocês. Valeu, pessoal, até mais. Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom, vou sentar aqui no meu banquinho então, para a gente começar a conversar um pouquinho. Para quem não me conhece, então eu sou o Jonathan, tá? Sou o gerente de produto e P&D aqui da Bolt. E a gente vai hoje conversar um pouquinho sobre a 14.300, né? É um tema que faz parte do dia a dia aí desde o ano passado, mas que, assim, eu sei que, falo por mim, né? A gente acaba negligenciando, né? Só vai sentir os impactos, avaliar realmente o que está acontecendo quando a água bate na bunda. Então a gente quer hoje conversar sobre o que aconteceu na prática aí depois de 8 de janeiro, que a lei entrou em vigor, né? E como agora é o novo dia a dia, uma avaliação de investimento, como é que a gente consegue avaliar aí se o payback do sistema solar foi impactado, né? Então, como é que vai ser a dinâmica de hoje, tá? A gente vai falar inicialmente o que é a lei, né? Sobre o que mudou, avaliar aí quais são os pontos principais, e aqui a gente vai bater muito na tecla do grupo B, né? Que é o que faz mais parte aí do dia a dia aí dos nossos clientes, então a gente vai focar nisso, né? Claro que o grupo A foi impactado, né? Tem a questão da TUS de G, mas hoje o dia é para falar um pouquinho mais do grupo B, tá, pessoal? Então a gente vai avaliar aí alguns cenários, a gente vai disponibilizar para vocês uma tabela Excel para análise de investimento, tá? E também a gente tem na nossa plataforma uma ferramenta disponível, então a gente vai apresentar um pouquinho das duas para que vocês tenham aí na mão esse coringa. Outro ponto importante, tá, pessoal? Como tudo que a gente faz aqui na Bold, a gente tenta abrir um canal. Então eu sei que a 14.300 ela parece ser um bicho de 7 cabeças, mas a gente vai buscar simplificar e a gente deixa, né, o Vinícius aqui que está na produção aqui, é o chefe da produção, ele vai ficar mandando no chat aí do YouTube o meu telefone, tá? O meu WhatsApp, para que caso algum assunto não seja respondido aí durante a live, alguma dúvida fique pendente, vocês têm o meu contato aí para me chamar, para a gente avaliar junto, né? Outro ponto, como é um tema extenso e que envolve bastantes detalhes, talvez eu não tenha todas as respostas e eu me comprometo aí em buscar junto com vocês qualquer resposta que fique pendente aí durante essa live, tá bom, pessoal? Então vamos começar aí falando um pouco sobre o que é a nova lei, tá? Então vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Para quem está mais tempo no mercado participou disso, mas para quem é mais novo aí talvez não esteja ciente do que acontecia lá em 2019, né? O mercado então ele passou a existir, digamos assim, lá em 2012,
quando a ANEEL, né, lançou a REN, aí, que é a Resolução Normativa 482, e aí, né, viabilizou a questão do sistema de compensação de energia, tornando aí um mercado uma fonte de investimento, né. A partir daí, né, surgiram revisões, ajustes, né, a 687 surgiu lá em 2017, 2018, não lembro agora exatamente o ano, mas surgiu essa aí, fomentando aí, viabilizando, né, dizendo quais seriam as regras para a questão de geração compartilhada. Então, né, é uma normativa que veio evoluindo, mas ela sempre ficou na mão da ANEEL, né, e lá em 2019, como era programado, havia uma revisão em andamento que projetava 5 possíveis cenários, né, e nenhum dos cenários era muito interessante, né, todos eles envolviam aí uma taxação, uma tarifação da energia compensada em níveis que tornariam assim, bem delicado, né, e ao final de 2019 estava se encaminhando aí para um cenário bem crítico para quem trabalhava com energia solar. E aí houve toda uma mobilização do setor, né, para tornar isso sim um projeto de lei, né. Então a lei em relação à normativa da ANEEL, ela é mais forte, vamos chamar assim. Então tudo que a lei diz que contradiz na normativa, prevalece o que a lei diz, né. Um exemplo bem simples disso é a questão do limite de potência, tá? Na normativa resolução a gente tem lá que é 5 megas o limite de potência para GD. Já na lei a gente fala de 3 megas, tá? Para fontes não despacháveis. Então, esse é um exemplo prático que a lei vai prevalecer em tudo que há de incongruência entre os dois documentos, tá? Então essa lei né, entrou em vigência no 7 de janeiro do ano passado, e daí teve alguns prazos que foram estabelecidos para uma transição. Quais são esses prazos, tá? Principalmente, então, 1 ano de vacância, que é o tempo ali que a gente teve a corrida pelo ouro aí no final do ano, que era o tempo que dava o direito adquirido, né, para os clientes que homologassem, que protocolassem o projeto nas concessionárias até 7 de janeiro de 2023. Então, esses clientes que protocolaram o projeto até 7 de janeiro de 2023 têm o direito adquirido, né? Então eles possuem a segurança de que a lei ou qualquer alteração que tenha na legislação só vai afetar eles lá em 2045, né? Então tem um período mais longo aí para ter o retorno do investimento sobre um modelo de compensação que é mais interessante do que o atual, tá? O que mais? A gente tem um fator importante que a lei trouxe, que é a segurança, né, jurídica. Isso é um termo muito comum usado, mas o que isso significa na prática, né? Como eu mencionei todo o histórico da transição, né, de normativas, resoluções, que estava, né, na mão da entidade reguladora do mercado de energia elétrica, e que passou agora a ser uma lei vigente, né? Então, essa segurança que você tem por trás de uma lei, né, te traz mais previsibilidade, mais segurança na análise do teu investimento, né? A questão de transição não tende a ser uma questão tão abrupta, né? Na questão da resolução, as mudanças, né, existiam e tinham prazos muito menores do que teriam e que terão quando falarmos em alteração de lei, tá? Então, a segurança jurídica envolve esse critério, tá, pessoal? A gente está falando aí acho que mexeu a câmera aqui, menino. Como é que tá? Bom, mas eu vou seguir aqui. Então, a lei, né, como eu estava falando, ela traz essa segurança jurídica. Essa segurança jurídica passa ao cliente que, por mais que houve uma alteração no sistema de compensação, ele está seguro porque ele tem aí um prazo que sempre é estabelecido para a segurança do consumidor que seja compatível com os interesses dele, né, e que sempre se preocupe em considerar no ponto de vista do consumidor o que ele está comprando e adquirindo, né, trazer segurança a ele sobre isso, tá? Então, pode passar o slide. Bom, aqui tem o artigo 27, tá, da lei. Então, esse é o que, assim, é o que a gente vai bater na tecla hoje, como eu falei, tá? É o que mais impacta o nosso dia a dia de forma direta, tá? Que é a questão do sistema de compensação, que sofreu alteração com o pagamento do famoso fio B, tá? Mas um ponto importante, pessoal, há um período de transição, tá? A gente vai abordar melhor no slide a seguir, mas enfim, aqui a gente tem os níveis de como é que será o sistema de transição,
né, essa regra de transição aí até 2029, né, e aí a gente está durante esse período, a gente está aí até 7 desse ano, mês 7 desse ano, julho desse ano, a gente está num período de transição. Ainda há um evento pendente de acontecer, que é um evento chamado Encontro de Contas. É um evento que vai acontecer no mês 7, deve acontecer, esse é o prazo estipulado, onde a ANEEL, né, a agência reguladora, vai informar como é que vai ser a regra a partir de 2029, tá? E aí o que acontece? Vini, pode passar mais um slide? Bom, acho que está invertida a ordem, mas pula mais um. Depois a gente volta nisso. Bom, aqui então é a regra de transição, tá, pessoal? Como a gente, um ponto que eu não abordei ainda, mas houve então uma criação de 2 novos níveis de sistemas, tá? Que é o abaixo de 500 kW e o acima de 500 kW de potência instalada, de potência pico, tá? Então essa regra aí, abaixo de 500 kW de potência para alto consumo ou consumo remoto, ela tem aí de 2023 a 2029 uma regra de transição, mas tem um asterisco, tá? Que projetos entre o 13º e o 18º mês depois da aprovação da lei, eles vão continuar nessa regra de transição dos 90% lá em 2028 até 2030, até final de 2030. Tá? O objetivo disso é trazer mais segurança para quem optar por investir durante esses 7 meses onde não há clareza de como é que vai ser a lei depois, né, de 2029. Então, como isso não está definido ainda, quem instalar até no mês 7 vai estar nesse prazo. Então, é importante esse ponto, porque as propostas, os fechamentos que vocês estão fazendo nesse momento, até o mês 7 de 2023, vão se enquadrar nessa regra. Então, vão ter até 2030 com aí os 90% do fio B como regra de compensação, tá? Acima de 500 kW, então a regra é bem agressiva, né? Então, já de largada, o cara já vai pagar 100% da TUS de fio B, e depois a gente vai falar melhor sobre como é que é cada uma dessas componentes. 40% da TUS de fio A tarifa de fiscalização do sistema de energia elétrica e o PID, tá? Isso, e aí em 2029 entra a nova regra. Também se enquadra nesse quesito do 2030, mas vejam aí que é uma tarifação bem e aqui é bom também a gente falar um pouquinho sobre a nomenclatura, tá, pessoal? A gente fala tarifação, mas a gente pode olhar, explicar para o cliente final de uma maneira fácil, que basicamente o que ele vai fazer a partir de agora é pagar um pedágio por usar o sistema de distribuição de energia elétrica, tá? A TUS de fio B, ela representa apenas a componente que remunera as distribuidoras e a rede de distribuição. Então é a partir da subestação lá de rebaixamento de tensão até o cabo, enfim, transformador, até a padrão de entrada da tua casa, basicamente é essa rede que você vai pagar por utilizar, tá? Do ponto de vista do cliente final, né, para não tornar isso um critério, um texto mais técnico, pode ser visto do ponto de vista aí de um pedágio por usar essa rede, tá? E aí a gente vai abordar em sequência. Só volta o slide anterior, Vini. Aqui então é uma tabela, né, depois eu vou disponibilizar o material para vocês, talvez esteja ruim de visualizar, também pequena letra, mas que traz todas as alterações aí, né, o que mudou, e a gente vai bater aí principalmente na segunda célula aí, que é a valoração dos créditos, né? Então então a gente tinha ali com a 4822 uma compensação de 1 para 1, né? E aí agora com a nova lei a gente vai ter uma pequena alteração nisso, né, na compensação, pagando aí um fio B, mas ainda existem ótimas vantagens que eu mencionei no começo, tá? O que mais? A demanda, né, então, para o grupo, a gente vai falar, como eu falei no começo, sobre o grupo B, mas o grupo A, né, vai ter a questão de geração remota com a TUS de G, que em alguns cenários é 70% menor do que a TUS de consumo, então, né, diminui bastante o custo fixo da usina, tornando super viável, tá? A questão de geração compartilhada, né, então, geração compartilhada é uma questão, acho que tenha mais dúvidas, porque é um cenário onde toda a energia passaria pela rede de distribuição e pagaria o fio B, tá? A gente vai conversar mais sobre isso, mas um ponto importante, não tanto no aspecto financeiro, mas de facilitação de negócios, né? Foi a flexibilização. Então surgiram 2 novos modelos, que é a associação, condomínio civil. Então, principalmente para condomínio, né? Quando não havia a área disponível para instalação, o cliente ficava refém disso, então não havia uma solução muito simples, né? Uma cooperativa ou
uma cooperativa ou um consórcio, agora existe a questão do condomínio civil. Basicamente isso, de forma resumida, é como se você pudesse abordar condomínios que têm interesse em instalar energia solar e não tem área disponível para isso, e eles podem, né, formar em um condomínio, instalar essa usina em outro local e por meio do condomínio receber os créditos e distribuir pelos condôminos. Tá? Então existe esse modelo aí de negócio. A potência máxima, né, como eu falei no começo, ela mudou de 5 para 3, dá para GD, não despachável. A questão de titularidade, tá, pessoal? Então, depois do direito, quem tem direito adquirido, né, quem instalou e homologou o projeto antes disso, não há problemas em mudar a titularidade depois, isso não acarreta em nenhum tipo de perda do direito adquirido, tá, pessoal? Então, é um ponto importante da gente conversar. A questão de distribuição dos créditos, antigamente era 60 dias para análise da distribuidora, quando você colocava lá uma proposta de alteração dessa dinâmica, né? Agora ela diminuiu para 30. A garantia de fiel cumprimento, aí são para usinas de potência maior que meio mega, então é necessário você dar um valor de garantia, né, para não ter a questão de venda de projetos e não aconteceu, não exercer, né, a distribuidora ir lá fazer uma obra na rede para suportar o projeto e depois o projeto não ser implantado. A questão do bioptante, né, então havia algumas brechas e foi esclarecido, então agora o cara pode instalar até 112 kW de potência junto à carga, tá? Junto à carga, esse é um ponto importante. Então é permitido e está claro agora como deve funcionar, então essa é uma solução muito boa, né? Você foge da demanda contratada, tem uma flexibilidade de potência, ponto importante, é junto à carga, tá, pessoal? Então esse é um caso bem importante. O que mais que a gente tem? A comercialização de energia, né? Existe foi levantada a possibilidade, que ainda deve ser regulada pela ANEEL, né? Não há nenhum documento ainda falando como vai acontecer, mas foi levantada a possibilidade, que antigamente era vedada, da venda da energia excedente para as distribuidoras. Tá? Como eu falei, isso ainda não está vigente, não tem nenhuma documentação pertinente, mas deve ser um tema aí dos próximos assuntos. Tá? Beleza? Acho que, sim, em termos gerais é isso, pessoal. Vamos passar agora sobre um ponto que eu não falei, tá, pessoal? É sobre quem homologou, quem protocolou o projeto e ainda não instalou, ainda está no período de instalação, tá? Então, você vai ter o direito adquirido a partir do momento que você protocolar o projeto antes do dia 8, né? Então, foi protocolado sem nenhuma recusa. A instalação, né, que é um ponto importante, né? Hoje não há fiscalização, ou é ínfima, vamos chamar assim, mas supondo a partir do momento que haja a fiscalização e que isso aconteça, né, identificando que foi instalado algum sistema fora do que foi projetado, né, ou fora do projeto que foi homologado, isso pode sofrer as penalidades compatíveis e isso inclui a perda do direito adquirido. Então esse é um cenário onde você perderia o direito adquirido. Outros cenários, você encerrando o contrato da unidade consumidor, então você insera lá o contrato que está em nome do proprietário, e basicamente, né, os dois maiores cenários seriam esses, tá? Um outro termo que é comumente usado, e aqui é uma dúvida muito comum de vocês, tá, eu tenho um sistema instalado, eu quero ampliar, talvez ano que vem eu vou ampliar, né? Como é que vai funcionar? Então, a ampliação vai sofrer, vai estar enquadrada, não vai sofrer, na nova lei, tá? Mas a instalação antiga vai estar enquadrada no direito adquirido, mantendo o sistema de compensação antigo. Tá? Como isso foi orientado, né, até então para que aconteça? Então, a expansão do sistema não ser permitida sobre o mesmo inversor, né? E aí seria um inversor adicional com um medidor adicional e aí viabilizando que você consiga medir os créditos daquela ampliação específica e atuar aí sobre o sistema de compensação. Tá? Então, esse seria um cenário onde você não teria o direito adquirido sobre um sistema que já está instalado, né? Seria sobre essa expansão que você faria no sistema, tá, pessoal? Então, essa é uma dúvida que a gente já recebeu algumas vezes. Então, fique bem claro, vai acontecer, o sistema já está enquadrado no direito adquirido até 2045 e o que você expandir ali do projeto vai entrar no novo sistema de compensação, tá?
falar sobre o custo de disponibilidade, tá, pessoal, que está aí na tela para vocês. Então, para quem tem o direito adquirido, também teve uma mudança bem importante, tá? É para sistemas antigos, mas é importante entender como é que vai vir a leitura, como é que vai ser feita a valoração dos créditos, enfim, tá? Com a 482, para uma unidade consumidora trifásica que consome 100 kW, com um custo de disponibilidade de 100 kW, desculpa, se você consumia 450 kW e injetava naquele mês 500 kW, você ia compensar os 450, ia ficar com 50 de crédito e ainda pagar os 100 de disponibilidade, tá? Então aqui há uma taxação, uma cobrança dupla, né? Quando você compensa com os créditos, você já está compensando os 100 kW aí que você vai pagar com créditos. Então, com o que você injetou, vai descontar 100, e também vai descontar 100 com o pagamento financeiro, que é o custo de disponibilidade atual, né? Agora, com a nova lei, então está valendo desde 7 de janeiro de 2022, tá? O método de compensação deveria ser o seguinte, tá? E que é importante, houve algumas dúvidas aí no decorrer da semana, que alguns parceiros trouxeram situações que ainda está sendo compensado do modelo 482, tá? E que é importante questionar a distribuidora. Então, no cenário onde você consumiu 450 kW, injetou 500, você vai compensar até o limite do custo de disponibilidade. Então, né, eu vou deixar os 100 que eu vou pagar, então eu vou compensar só 350, vai sobrar 150 de crédito e eu vou pagar o custo de disponibilidade sobre os 100. Tá? Então aqui eu não pago com os créditos como eu pagava anteriormente. Tá? Então aqui o que acontece, o que aconteceu no período de vacância, ali, que era uma flexibilidade de você antes ter que instalar um sistema maior, porque, né, 100 kW aqui para um trifásico seria pelo menos um painel e alguma coisa, um painel e meio de 550 watts para gerar esse montante de energia, né? Então você poderia instalar um sistema menor que ainda ia conseguir dar conta de compensar toda a energia, né? E ainda, né, ter o custo de disponibilidade para ser pago. Tá? Então teve essa alteração, não tem mais a cobrança em duplicidade, tá? Isso já está vigente. Então caso vocês tenham alguma questão que não está ocorrendo dessa maneira, vocês podem questionar aí a distribuidora. Tá? Então, esse é para quem tem o direito adquirido, tá? Bato nessa tecla. Então, é para quem instalou antes do dia 8 de janeiro de 2023, quem protocolou o projeto, né? Vamos chamar assim. Tá? E agora vamos falar como é que ficou na nova lei. Tá? A partir desse mês, que é o nosso cenário atual, que é o que o nosso cliente vê no dia a dia, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Pode passar bem. Então, para quem não tem o direito adquirido, né, vai ter uma troca. Então, quando o consumo é superior ao custo da disponibilidade, tá? Custo de disponibilidade monofásico 30 kW, bifásico 50, trifásico 100 kWh. Tá? Quando o teu consumo é superior a esse montante de energia, o modelo de compensação é esse que a gente tem a direito. Então, para uma unidade consumidora trifásica, que consumiu 450, que injetou 500, eu vou compensar os 450 kW, que é o meu consumo, eu vou ficar com os 50 de crédito e eu vou pagar o fio B sobre os 450 kWh e não vou mais pagar o custo de disponibilidade. Tá? Aí, assim, eu vou trazer já, antecipar alguma questão, mas o fio B a gente vai ver mais para frente como é que ele é calculado, como é que você obtém o valor. Lembrando lá da transição, são 15% do fio B para 2023. Deixa eu tomar uma água aqui. Johnny, teve uma pergunta aqui que veio mais uma vez aqui no nosso chat, que é referente ali à questão da ampliação. Uhum. Como é que funciona? Como é que vai ficar a questão da ampliação com a nova lei? Bom, vou então voltar um pouquinho. Hoje, então, vamos admitir um cenário. Você tem uma planta lá instalada com 10 painéis de 550 no teu cliente, instalou ano passado, já está rodando faz um tempinho. Esse ano ele decidiu instalar mais uma planta, mais uma ampliação. Tá? A orientação da ANEEL até então, tá, é que essa ampliação ela não aconteça sobre o mesmo inversor. Então você tem um inversor lá de 4 kW, agora que você vai fazer a ampliação você tem que colocar um novo inversor. Tá? A antiga, né, aqui dos 5 kW, 5.5, um inversor de 4 kW que você instalou ano passado, ela vai estar enquadrada no direito adquirido. Então ela vai ter o sistema de compensação antigo de 1 para 1, vamos chamar assim. Tá? A nova ampliação, né, você decidiu ampliar com 4 painéis e um inversor de 1.5. Tá?
Essa nova ampliação, a orientação é que ela seja feita sobre um novo inversor, tá? Que aí, no momento da medição, tá? Esse novo inversor, essa nova ampliação vai receber um novo medidor, né? E aí a concessionária da energia vai conseguir fazer a valoração correta sobre o modelo, o sistema antigo vai aplicar a lei antiga e sobre o novo sistema vai aplicar a nova lei, tá? Então a orientação é essa, até então que a gente tem. Então essa seria a principal, assim que deveria funcionar uma ampliação com a nova lei, tá? Então essa é a orientação. Bom, voltando aqui então, para quem não tem o direito adquirido, para quem está na nova lei, como é que vai funcionar a dinâmica de compensação, né? E olhando aqui para o pagamento do FIU B, o quanto isso, né? Vamos falar um pouquinho de valores financeiros, tá? Hoje, vamos admitir aqui para a Celesc, o custo do quilowatt-hora é 57 centavos aproximadamente, sem os impostos. Então, 100 kW seriam aí R$57 aproximadamente, certo? Já falando do FIU B, né? O FIU B aqui em Santa Catarina corresponde a 11 centavos, né? Quando a gente vai falar de 15% de 11 centavos, aí daria um pouco mais de 2 centavos e meio aproximadamente, tá? A gente vai pagar esses 2 centavos e meio aí sobre o montante dos 450 e vai deixar de pagar os R$57 que seria o meu custo de disponibilidade, tá? Então, em valores financeiros, vocês vão ver que no dia a dia talvez o impacto na conta do cliente final seja que nesse momento, em 2023, ele até pague menos do que o custo de disponibilidade que ele paga, que ele pagaria no modelo de compensação antigo, tá? É claro, isso é gradual, então ano que vem seria 30%, 45%, 60%, 75% e 90% até 2028, mas é um ponto bem importante aí que agora a gente chega a um cenário mais próximo do valor mais baixo ainda na fatura de energia para quem instalar o quanto antes agora em 2023, 2024. O impacto é bem pequeno, tá? Então, para quem não tem o direito adquirido, vai funcionar dessa forma. Se o teu consumo na unidade ultrapassou o valor do custo de disponibilidade, você vai se enquadrar nesse modelo de compensação e vai pagar apenas o FIU B, né, sobre aquele montante de consumo. Beleza? Pode passar, Vini. Bom, um fator importante da gente conversar, tá, pessoal, é sobre a simultaneidade. Simultaneidade, tá, pessoal? É importante esclarecer esse critério, porque agora ele é mais importante, porque quando você consome a energia de maneira simultânea com a geração, ela não passa pelo medidor, então ainda continua na compensação de 1 para 1, tá? E aí é importante entender o que é a simultaneidade e como é que ela funciona no dia a dia, né? Ela é, de certa maneira, complexa de se determinar previamente, né? Mas acredito que muitos dos parceiros que estão aqui na live hoje, eles já têm instalações, né, rodando, então há uma maneira de calcular a simultaneidade depois da instalação rodando, que é o que você vai observar no período de faturamento lá da fatura de energia, né? Onde você tem as datas de coleta de informação, você pode ir lá no inversor e olhar qual o montante gerado nesse mesmo período e qual o montante que lá na fatura de energia está contado como injetado, né? Esse diferencial é o montante de energia que foi consumido diretamente durante a geração, tá? Então a simultaneidade, ela resume basicamente o seguinte cenário: você está lá durante o dia, né, gerando. Essa geração de energia passa pelo inversor, né, ela é convertida de CC para CA e ela é injetada no teu quadro de cargas, no teu quadro elétrico da tua instalação. E nesse quadro elétrico você tem as tuas cargas conectadas: geladeira, televisão, iluminação, máquina de lavar roupa, enfim, todas as cargas da tua casa teoricamente estão conectadas no mesmo quadro, que é esse quadro elétrico. Então você está injetando energia nesse quadro e durante o dia, se você estiver consumindo, ela já é diretamente consumida sem passar ali pelo medidor bidirecional que a gente tem aí no poste, tá, pessoal? Então ali a gente vê o que? Bom, dentro da minha casa, se eu não passar pelo medidor, a compensação é 1 para 1, tá? Então não tem taxação, não tem imposto, não tem nada, é 1 kW de energia que foi abater 1 kW do consumo, que se eu não tivesse energia solar, seria um consumo que eu teria que consumir da rede de distribuição, consequentemente pagando o valor equivalente, tá? E aí, então, assim, como eu posso determinar o fator de simultaneidade que a gente vai usar ali também na nossa tabela Excel? Assim, de maneira 100% assertiva,
é um pouco mais complexo, mas você pode estipular de acordo com o perfil do consumidor, tá? Por exemplo, uma casa residencial onde as pessoas estão fora durante o dia, né, no pior cenário ainda existem muitas situações que ela tem mais de 50% de simultaneidade, tá? Mas você pode admitir um valor conservador e a gente na tabela permitiu que esse valor fosse zero, onde você não quer admitir que haja nenhum consumo durante a geração. Tá, esse é o pior cenário, entre aspas, porque ele usaria a rede de energia como uma bateria virtual e jogaria toda a energia que o teu sistema gerou para a rede e depois consumiria durante a noite, isso em forma da compensação. Né? Nesse cenário, você pagaria fio B sobre toda a energia que você injetou na rede, né, no momento que você consome ela. Mas é um cenário que a gente vai ver ali na análise financeira, que ainda a gente vê um payback bem interessante, que ainda é viável, né? Então esse é um ponto determinante aí. O fator de simultaneidade ele impacta sim, tá? Mas não é determinante para justificar a viabilidade ou não. Quanto mais, melhor, evidente, né? Então uma planta comercial, um mercado, um escritório que funciona aí durante o dia e à noite quase não tem consumo, é um cenário ideal porque você vai aumentar essa simultaneidade a valores acima de 60%. Né? E isso vai trazer uma viabilidade mais interessante para o teu negócio, mas ela não impacta ali em anos, né? Estamos falando de meses e 2, 3 meses a mais que vão impactar no teu payback. Bom, é importante entender como aumentar o fator de simultaneidade, né? Vocês entenderam agora como ele funciona, como aumentar isso, né? Então, orientar o cliente final, né, que caso seja possível, né, ele consumir energia durante o dia. E isso pode ser feito de que forma? Ele pode programar alguns equipamentos para consumir energia, né? Por exemplo, a máquina de lavar roupa, né? Ele pode se organizar para, em vez de lavar isso durante a noite, lavar durante o dia e já ter um consumo simultâneo dessa energia, né? Enfim, entre outras coisas que vocês podem pensar aí para aumentar essa questão da simultaneidade. Outro ponto, tá, para aumentar a simultaneidade seria a questão das baterias. Em vez de eu injetar na rede, eu armazenar essa energia. Aqui é um ponto que também já vem sendo conversado há muito tempo, a questão dos sistemas híbridos com as baterias de lítio ou estacionárias. O ponto das baterias, pessoal, é que ainda é um investimento muito significativo para o teu sistema, o que faz com que não compense, né, você ir para esse cenário. Né? Hoje é muito mais viável, mesmo com essa questão da compensação, pagamento do fio B, você usar a rede como a tua bateria virtual e não comprar uma bateria de fato. Tá bom? Então o custo financeiro não compensa nesse momento. Beleza? Então simultaneidade está esclarecida, tá, pessoal? É basicamente a energia que você consome durante o momento que você está gerando, tá? E como a gente consegue orientar o cliente final aí sobre como ela funciona e como ele pode aumentar isso, ajudando aí no payback do sistema dele, beleza? Pode passar, Vini? Bom, aqui a gente, né, vou tentar trazer uma abordagem, como eu contextualizar tudo que eu já venho falando aqui durante a apresentação, mas o que a gente quer bater na tecla, tá, pessoal? Eu entendo que durante o ano passado houve alguns cenários, algumas situações que a nova lei foi utilizada como argumento de aceleração do fechamento de negócio e agora a gente precisa, né, voltar, se situar e entender como é que a gente pode trabalhar daqui para frente. Então a gente tem que alinhar o nosso discurso, né, entender como é que a nova lei funciona e alinhar isso em relação a como o cliente, né, como orientar o cliente. Então basicamente acho que alinhar o discurso e dominar o novo cenário e análise são os pontos principais que a gente pode ter em relação a argumentos de venda, né? Então, um ponto muito que deve estar fazendo parte do dia a dia de vocês é a questão da comparação de como era antes e como é agora, né? Uma orientação que a gente busca oferecer é que não é interessante para o cliente, né, comparar como era antes, porque ele não tem mais acesso à antiga lei de compensação. Né? A partir de 8 de janeiro é o novo cenário e a gente tem que trabalhar com o quê? Fornecer ao cliente a clareza de como é que vai funcionar o payback do sistema dele e o porquê ainda é viável. Tá? E o que eu posso falar para vocês, de várias análises que a gente fez aí, é que o impacto que a gente sente é questão de alguns meses, tá, pessoal? Dependendo do cenário, um mês,
poucos dias, dependendo do cenário, 3 meses, aumentado no payback. Tá? Esse é o impacto que a gente sente na prática para grupo B, junto à carga. Então, assim, é um cenário bem tranquilo. E outro ponto que eu gostaria de conversar, que a gente vai falar mais adiante, mas é a questão da inflação, né, do aumento do preço da energia. Né? A gente está admitindo cenários onde a energia tem uma correção de 10% ao ano, ela absorve basicamente todos os pontos negativos aí, ou enfim, né, porque 10% é um valor muito acima do que a gente tem aí de, por exemplo, degradação dos painéis, enfim, fatores que afetam o teu sistema. Então, o fato da energia estar subindo a cada ano, né, consegue dar viabilidade com certeza a qualquer tipo de instalação solar no sistema atual. O ponto mais importante, então, como eu falei, clareza de como é que vai funcionar e ainda, de certa maneira, existe uma certa corrida pelo ouro. Por quê? Porque 2023 é um ano que nós temos 15% do FIO B, 2024 vai ser um ano que vai ser 30%, então esse aumento gradual faz com que quanto mais passa o tempo, menos interessante fique. Né? Então, ano que vem a gente vai ter um cenário um pouquinho diferente. Se alguém instalar a partir do 1º de janeiro do ano que vem, vai se enquadrar na lei com os 30% do pagamento do FIO B. Então, de certa maneira, esse ano, até o ponto que o Marcelo apresentou para vocês, né? A gente vem acompanhando aí a questão de projeção de mercado em relação à geração distribuída. Ano passado a gente fechou com 6,8 DGD, né? Estamos falando de DGD solar, 6,8 gigawatts incorporados à rede. Algumas projeções esse ano falam de 10 giga de potência instalada durante 2023. Então a gente está falando aí de um ano que seria um dos melhores até então para geração distribuída. Tá? E esse argumento, né, que ainda de certa forma, quanto antes você instalar é melhor, ele é válido porque, como eu falei, a taxação vai ser gradual aí até 2028. Então, é importante ter esse alinhamento, ter clareza. E aqui, pessoal, eu tenho certeza que vão surgir muitas dúvidas durante os exercícios de perfil de consumidor, enfim, N coisas que vocês vão ver durante a tabela Excel ou durante a nossa plataforma. E aí, o Vinícius deve estar mandando aí no chat, tá, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, a nossa equipe vai estar à disposição para tentar ajudar vocês da melhor forma. Então, não tenham receio de que, por mais que pareça, de certa maneira, complexo, vocês vão ter o nosso apoio, tá bom? Pode passar, Vini. Não passou. Bom, então, estou mostrando aí para vocês o bicho, né? Parece um monte de coisa, mas a gente vai resumir isso, tá, pessoal? Então, a gente está falando aqui das componentes da tarifa, tá? Como é que a nossa tarifa é composta? Então, ela é dividida principalmente dois grupos, né? Que é a tarifa elétrica e a tarifa de uso de sistema de distribuição, tá? E daí, dentro dessas divisões, lá a gente vai olhar para a TUSD, o famoso FIO B, né? Que tem uma representatividade aí sobre a TUSD. Tá? Então a gente avalia o FIO B no grupo, principalmente falando do grupo B, né, do grupo de residencial, comercial, pequeno porte, mas aí, como eu mencionei lá no começo, para instalações acima de 0,5 mega de potência instalada, a gente tem o pagamento do PID, né, o PID da TUSD, o PID da TE, tem a questão de tarifa de fiscalização do sistema elétrico e a parte do FIO A, que é o sistema de transmissão. Tá? Então, para esse nível de potência, você vai se enquadrar numa tarifação um tanto mais agressiva, mas para o grupo B, né, o grupo B aí você vai trabalhar com apenas a tarifação do FIO B. O FIO B varia de concessionária para concessionária, tá, pessoal? E aqui é importante, pode passar, Vini. A gente vai abordar onde encontrar as componentes tarifárias, tá, pessoal? Esse aí então é um QR Code do site e também aí embaixo é o site, tá? Onde a gente consegue encontrar as bases da tarifa. Passa mais um. Então aí é o site, tá? Que ao escanear aquele QR Code vocês vão cair. E é basicamente o site onde você pode encontrar a TUSD e a TE, tá? Então no primeiro campo concessionária você vai encontrar a concessionária aí do consumidor que você busca. Você vai colocar o ano lá sempre o mais recente, tá, pessoal? Então 2022. E no subgrupo ali é o grupo do consumidor. Então ali você vai buscar pelo B3, B2, B1, B0, então, enfim, você vai encontrar ali o grupo do teu consumidor. E lá no canto direito a gente tem a TUSD e a TE,
sempre busquem pela mais recente, tá, pessoal? Então a recente é basicamente o último campo lá embaixo, tá? E aí vocês vão ter acesso a tools de AT que está em vigência naquele ano. Beleza? Para encontrar tools de AT aí a gente vai falar sobre... Pode passar vindo? Encontrar o fio B, tá? Então ali naquele campo mesmo, na coluna da esquerda, você vai em componentes tarifárias, posso passar mais um? E aí o preenchimento é bem semelhante, né? Só lá na questão de componente tarifária você vai preencher a tools de fio B, que é o que você está buscando encontrar da tua concessionária respectiva, referente ao grupo que você está buscando, e o ano lá, como eu falei, o mais recente, tá, pessoal? Pode passar mais um, Vini? Não foi? Beleza? Aí é o resultado, então, da pesquisa, tá? Buscando pela tools de fio B do grupo B3, né? A seleção também é importante ali, a modalidade, tá, pessoal? O convencional, tá? O convencional, pré-pagamento, ambas têm o mesmo valor. E lá no canto, então, a gente tem o valor da tools de aqui para a Celesques. Então, ali vocês têm o valor em megawatt, tá, pessoal? Para encontrar o valor equivalente a quilowatt, você faz a divisão por 1000, tá? Então, R$ 118,08 por megawatt-hora, tá? Para encontrar o valor por quilowatt-hora é só dividir por 1000, beleza? Bom, aqui alguns exemplos básicos, tá, pessoal? Sobre algumas distribuidoras. Para nós aqui em Santa Catarina, a Celesc, o fio B tem uma representação de 20% sobre a tarifa de energia, né? Então é uma representação pequena, consequentemente é um impacto pequeno, tá? E ali no resumo, o que é importante, tá? Eu coloquei que a energia injetada, o sistema seria um pouquinho sobredimensionado, então o meu consumo é na média 500, eu projetei um sistema para gerar 600, né? Pensando no longo prazo. A gente vai ter a tarifa de energia, que é a tarifa padrão, que é a TE mais a TUSD, e a tarifa compensável. O que é essa tarifa compensável? Né, de 0,55 ali. Basicamente, eu tirei os 15% do ano 2023 do fio B, né, então deu essa diferença aí de pouco menos de 2 centavos, tá, por quilowatt-hora. E aí eu tenho um valor compensado e um valor faturado, tá? E a diferença disso é o pagamento do fio B. Então, os 10,62 vem ali do que foi faturado, que é o que eu consumi, menos o que pode ser compensado. Então, tem R$10,62 de pagamento do fio B, tá, pessoal? Mas o que mais vai fazer parte da minha conta de energia elétrica, tá? Vai fazer parte as questões de iluminação pública, multa, enfim, o que tiver pendente, alguma multa, algum atraso que teve. O custo de iluminação pública ali, R$20, R$30, depende muito da cidade. E os encargos, né? Então, essa avaliação aqui é da tarifa sem os impostos. Beleza? Aqui eu considerei um fator de simultaneidade de 20%, né? 0,2, e um investimento de 40 mil, agora falando da RGE, tá? O que impacta bastante no payback, tá, pessoal? É a questão da tarifa. Quanto maior o valor financeiro dela, maior é o impacto de retorno, né? Mais acelerado é o impacto de retorno. Então a gente vê uma diferença do payback de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, porque a tarifa do Rio Grande do Sul ela é mais cara, vamos chamar assim, né? Ela é 0,69, aqui é 0,57. Então essa diferença faz com que você tenha um retorno mais rápido, porque você tem uma economia financeira menor, tá? A mesma conta, tá, pessoal? Considerando o 0,2 em simultaneidade, um investimento de 40 mil, estou sendo bem careiro aqui, tá? Então você vai ter aí fio B pagando aí R$33. Importante, esses fio B de R$33 é o primeiro ano, tá? O segundo ano deve ir para o dobro, uns R$60, e assim em sequência, tá? Mas o que a gente tem nesse prazo, tá? A gente tem aí o aumento da energia elétrica, então tudo vai se complementando e a gente chega aí num cenário onde o payback acontece aí do 4º ou 5º ano. Beleza? Mais um exemplo da CEMIG, tá? Uma plantinha, um sistema bem pequeno, usando uma simultaneidade bem alta, né? E aqui é importante, tá? Um sistema pequeno com simultaneidade alta, o investimento está errado aí, não é 40 mil, eu considerei 12 mil, tá? Enfim, a gente vê que o payback ainda é interessante. Então, o que acontece, né? Nesse custo de disponibilidade, a gente não teria o custo de disponibilidade, teria um pagamento do fio B aí de 5,59. Então, é um pagamento bem baixinho em relação ao valor de consumo de energia. Tá bom? Bom, agora a gente vai mostrar um pouco da tabela Excel que a gente fez para vocês, tá? Debater sobre como é que ela funciona.
ela é bem simples, tá, pessoal? E aqui o ponto mais importante é o quê? As iterações, né, pessoal? Vocês podem nos trazer as situações que vocês têm, caso que elas não se encaixem, que a gente pode estar melhorando a planilha com certeza, tá? Ela é só uma versão mais simples. Na plataforma também tem uma versão, né, um pouquinho mais completa. Na planilha eu sei que alguns têm preferência, né, porque tem o gráfico, você pode incorporar ele à tua proposta, fica mais simples e, né, quem tem alguma intimidade com o Excel gosta de ver as formas lá, entender o que está acontecendo por trás. Então tá lá no material de apoio já a planilha, tá? Quem quiser baixar. E aí as formas estão todas abertas, vocês podem com certeza. Só me dá o mouse aqui, Vini, depois. Tranquilo. E vocês podem olhar as formas, entender o que está acontecendo, o que está multiplicando com o que para poder. Você vai tirar a câmera? Sim. Beleza. Beleza? Vamos só colocar no Excel. Beleza. Eles vão ver o meu mouse. Eles vão ver o mouse mexendo aqui na tela. Sim. Beleza. Tu consegue mudar aí? Ou quer que eu mude de pé? Muda você. Eu só. Beleza? Então, aí está a planilha, tá, pessoal? Como eu marquei ali no começo, eu digitei só as celas em amarelo, né? A Celeste aqui, então, vocês vão selecionar a distribuidora local de vocês, né? Foi? Peraí. Aí. Deu? Eles estavam vendo antes? É que tinha travado a câmera aqui. Ah, não, beleza. Então, aqui preencher apenas as células em amarelo, tá? A distribuidora já vai preencher automaticamente a questão aqui das componentes, né? Então, a TE, a TUSD e o fio B. E aqui um reajuste anual de energia, tá? Que você pode admitir valores mais conservadores, 5%, 10%, 8%, enfim, como você preferir. Essa tabela abaixo aqui, ela traz a projeção da tarifa considerando essa correção e a dinâmica do fio B até 2028. Né? Valorando aí como é que seria a distribuição da tarifa. Então a gente tem uma coluna com o ano, aqui a TE, né? A TE então só vai sofrer um reajuste de 10% ao ano, né? Até 2047. Nesse cenário aqui a gente está admitindo isso como verdadeiro, que o fio B se manteria nos 90%, mantendo a regra atual até 2047. Como eu falei lá no começo, há um encontro de contas a acontecer e dar mais clareza sobre como é que vai acontecer depois dessa transição. Esse encontro de contas, que eu não lembro se eu falei, mas é importante. Nesse encontro de contas, a gente vai ter a valoração, né? A ANEEL foi orientada a levar em consideração todos os impactos positivos que a GD traz ao sistema de distribuição, né? Então, para estabelecer essa nova regra. Então, a gente tem a correção aqui também da TUSD ajustada, que é basicamente, como a gente pode ver aqui nas fórmulas, a TUSD atual, menos o que vai ser pago do fio B, tá? Então, basicamente, a gente tem toda essa projeção ano a ano, tá? Descendo aqui mais um pouco, a gente tem aqui o fator de simultaneidade, tá, pessoal? Como eu falei lá, expliquei na apresentação, ele vai de 0 a 1, tá? A gente coloca aqui a geração média mensal do sistema, que eu estou admitindo. Então, aqui é de acordo com o meu sistema, que está errado, que a gente corrige. Então, estou admitindo um sistema de 600 kWh mês, né? Um valor de investimento. Então, aqui é o valor total do investimento que o meu cliente vai fazer, incluindo a instalação, tá? Não é só o material. E aqui é o consumo que eu tenho de maneira, né, média durante que eu quero estipular meu sistema. Tá? Aqui a gente segue a mesma regra, então o ano 0, mas começa a contar aí a partir do ano 1. O consumo, ele, então, é a multiplicação, né, considerando o meu fator de simultaneidade, o consumo medido. Né? Então aqui é o que o meu medidor vai ver lá, que vai aparecer na minha fatura. Né? Se eu tiver um fator de simultaneidade, a gente vai ter uma dinâmica mudando aqui o consumo total. O consumo medido vai ser um valor menor, porque parte do meu consumo eu estou consumindo de maneira simultânea e não vou ver isso na minha fatura, mas não significa que ele não existiu. Né? Aí a geração total, ela é baseada em cima do montante de geração médio que eu estipulei no meu sistema. Vocês veem que ela tem uma queda, né, ao longo dos anos. Essa aqui leva em consideração o fator de degradação dos painéis. Tá? Aqui a gente está considerando o fator de degradação do painel da Bolt. Tá? Se vocês tiverem alguma divergência de valores muito significativa, que acham que é importante, é só alterar aqui na base de dados. Tá?
Como eu coloquei aqui que eu não vou ter simultaneidade nenhuma, eu não tenho nada de consumo simultâneo, então vocês veem aqui a coluna zerada, né? Aqui injetado, então é a energia que eu injetei, foi a minha geração, e como eu falei que o meu consumo aqui é de 500, então tem um montante de 100 de diferença, né? Para o ano, né, eu teria um total de crédito de 1.200 créditos, que eu não vou aproveitar. Estou admitindo esse cenário, então é mais um cenário conservador, que você pode muito bem aproveitar esses créditos, tem 5 anos para aproveitar, tá? Mas como a gente vê aqui que nos próximos anos, 5 anos, eu vou ter geração de créditos, voltando aqui, eu estou admitindo que o meu consumo se mantenha estável durante 5 anos, né? 5 anos é bastante coisa, pessoal. Mas enfim, é importante ter clareza do que vocês estão admitindo no momento de dimensionar o sistema. Então eu estou admitindo isso, e aí o meu cálculo de retorno com o fio B, né, ele pega todos os que foi injetado, desconta os créditos, porque aqui eu vou admitir que eu não vou conseguir aproveitar esses créditos, porque o meu consumo é mais baixo do que o meu sistema, é um fator de segurança, vamos chamar assim, que eu coloquei, né? Então eu vou ter um retorno aproximado de R$3.000, tá? 3.200. Então essa aqui, Vini. Então 3.200, tá? A gente vê a fórmula aqui, pessoal. Então ela pega o meu injetado, desconta os meus créditos e ela vem aqui em cima e pega a minha TE, né, para somar a minha fatura, a minha tarifa, né, mais a TUSD ajustada, né. Se eu tivesse um valor simultâneo, dá mais que Vini. Então, né, o valor simultâneo ele pega a minha tarifa cheia de energia. Então ele considera aqui, ó, a TUSD e a TE atuais, né? Ele não considera a TUSD ajustada porque é como se eu abatesse 1 kW que eu teria que consumir da rede. Beleza? Então aqui a gente tem um payback, né? Então um cálculo aqui, né? A gente consegue encontrar o ano que se tornou positivo e avaliar como é que foi o desempenho do meu sistema, e aqui embaixo o gráfico, né, que você já conhece, que vocês podem utilizar aí durante a elaboração das propostas, tá? É bem simples a tabela, tá, pessoal? Espero que ajude vocês e a gente possa melhorar ela junto, tá? Aqui tem um resumo, que é o que eu apresentei lá, tá? Do primeiro ano, como eu falei, e aqui eu considerei ainda uma taxa de iluminação pública para colocar uma fatura estimada, né, sem os encargos ainda, eu teria que considerar a questão do imposto, tá? Beleza? A planilha é isso, tá, pessoal? Ela tá lá para vocês encontrar ela, tá no material de apoio na plataforma, tá? Só clicar lá, vai ter uma pasta com bem embaixo, desce até o final e clica no link que direciona vocês para o Drive, ou qualquer coisa, só mandar uma mensagem para todo o time aí da Bolt que eles têm acesso. Beleza? Pode mudar para a plataforma, Vini? Dá para você mudar ainda, então. Aqui? Isso. Beleza. Aqui é um payback estimado, tá? Então essa aqui é na plataforma da Bolt. Aqui a gente tem uma ferramenta que vocês podem utilizar, que ela basicamente faz a mesma conta que a gente tem lá na planilha. Então, eu vou selecionar aqui a minha distribuidora. Deixa eu achar aqui a Celesc. Escreve aí, Vini. Vou então dizer que a minha instantaneidade ou simultaneidade aqui é de 35%. Eu vou ter uma conexão monofásica, vou fazer um investimento aí de, sei lá, R$20.000. Não consigo ir. Mais bota uma potência aí de, sei lá, 5 kW de potência. Paga Estimativa de geração, 5 kW, coloca uns 700 kWh. Aqui é anual, então 7 vezes 12 vai dar 10, vai dar 7.000, 8.400. Coloca. Só clica aí pra mim. Tá clicado. Apaga tudo. 8.400. Isso. Não, Certo? apaga. Aí o consumo médio mensal, coloca médio mensal, com 5 kW, coloca os mesmos 700 que a gente colocou de consumo. De geração, desculpa. Né? O que a gente vê aqui, ó, puxa de forma automática as componentes que a gente vê lá na tabela. Então, a tarifa de energia elétrica, a tarifa de uso do sistema, a tarifa de uso do fio B, né, e a participação do fio B em relação à TUSD, em relação à tarifa, que é o somatório dessas duas. Tá? Aqui eu consigo colocar as questões de impostos, então se a minha tarifa de energia tem o ICMS isento, se a minha tarifa de uso do sistema é isento no ICMS,
A questão do valor de iluminação pública em reais, então coloca em R$20, Vini. E a gente pode clicar, acho que foi tudo preenchido certinho, em calcular. Aqui então a gente tem o valor aproximado, né, a partir de agora, né. Aqui tem um cálculo do payback, 29 meses, e a gente consegue exportar esse modelo, tá? Vou clicar aqui e ela aparece aqui tabelado os valores, beleza? É uma ferramenta bem semelhante, mas quem prefere usar a tabela tá disponível também, beleza? Bom, pessoal, então as ferramentas que a gente tem hoje disponíveis são essas, tá? E aí queria falar sobre as conclusões, né, sobre o que a gente pode concluir de acordo com a nova lei, né? Vocês têm aí acesso então à ferramenta, podem brincar com elas e avaliar os cenários que vocês têm de acordo com cada um dos projetos que vocês vão fazer de agora em diante, e caso tenha alguma dúvida é só nos chamar, tá? O que a gente pode concluir com certeza é que ainda é super interessante investir em energia solar, né? Ainda é super viável, e é em cima desse critério que a gente tem que trabalhar, né? As projeções, como eu falei, do mercado, elas são ótimas para esse ano, então acho que é só alinhar o discurso, trabalhar com esse cenário onde a gente tem... Tu botou de volta a câmera? De novo, calma aí. Então, esperar o Vini colocar a câmera aí para aparecer para vocês. Então, pessoal, para concluir, basicamente, então, como eu estava falando, ainda é super viável, super interessante o investimento em energia solar. A gente tem que alinhar o discurso, trabalhar com o cenário atual, né? Então orientar o cliente o que ele tem hoje de possibilidade, que é verificar a viabilidade de instalação de energia solar com o cenário atual de compensação. Nada mais que isso. É isso, em cima disso que a gente tem que fazer a nossa análise, tá? Então a questão de comparação como era antes e depois agora não é mais interessante. Claro que em algum cenário onde o cliente argumente com você que ele queria saber como é que era antes e como é que é agora, porque ele acha que ficou muito inviável, você com certeza pode apresentar essa análise justamente, né, mostrando como era antes e como é agora, para ele ver que não há grandes diferenças, não há um grande impacto, tá? Então, basicamente é isso, tá? O investimento ainda é um investimento muito interessante e acho que é em cima disso que a gente tem que trabalhar de agora em diante, tá? A gente falou aqui basicamente sobre o grupo B, tá, pessoal? Mas a ideia é trabalhar também em seguida agora com demandas do grupo A, então se vocês tiverem questões sobre isso, podem nos trazer, que a gente vai tentar esclarecer juntos. Beleza? Desde já eu agradeço muito, é uma honra estar aqui com vocês, tá, pessoal? É um prazer, espero que eu tenha tido algum valor sobre essa apresentação, né? Agregou aí para vocês, espero que sim. A gente fica à disposição e um forte abraço, tá, pessoal?